Boa tarde, caicoenses e seridoenses. Estamos hoje, através da Rádio Rural FM 102.7, dando início a mais um programa Tribuna Cidadã, pensando em aproximar cada vez mais o nosso mandato da população caicoense e seridoense. Estamos dando início, nesse momento, a mais um programa de rádio semanal Tribuna Cidadã, um programa totalmente voltado para conversar sobre o cotidiano do nosso município. A gente quer que o cidadão, a cidadã do nosso município possa contar com mais um espaço de debate sobre os temas importantes para a nossa cidade. Então, durante 30 minutos, nós falaremos da pauta de Caicó, do nosso estado e dos assuntos nacionais importantes, além da prestação de contas daquilo que o nosso mandato vem fazendo no Poder Legislativo. Faremos uma conversa bem descontraída e repleta de conhecimentos, onde falaremos sobre política, educação, serviço público, cultura, juventudes, maiorias minorizadas e democracia, com debates e entrevistas. Então, nós vamos hoje também, assim como em todo o programa, nós temos um convidado especial. Hoje o convidado especial é meu amigo Marcelo Leal, que é ciclista aqui em Caicó, que é assistente social, e a gente vai bater um papo bem descontraído, um papo bem informativo sobre algumas demandas que chegou ao nosso gabinete e que a gente vai dar prosseguimento através de uma audiência pública. Você pode participar opinando sobre os temas que vamos debater e expondo também o problema do seu bairro e comunidade. Faça sua sugestão ou denúncia através do nosso gabinete virtual, o WhatsApp, que é o 999447558, ou pelo chat privado do nosso Instagram e do nosso Facebook. Então, pessoal, nós estamos hoje prestando conta das últimas ações protocoladas pelo nosso mandato junto à Câmara Municipal. Então, nós havíamos feito, no dia do professor, uma visita a algumas escolas do município e constatamos algumas problemáticas que já se arrastam por anos e anos, e a gente, acompanhando o trabalho dos professores, coordenadores, diretores e também da Secretaria de Educação, a gente, entre algumas demandas, viu que havia necessidade de uma reforma no teto da Escola Alta de Souza. Gostaríamos aqui de parabenizar o secretário de Educação, Sérgio André, que iniciou a reforma desta sala, iniciou a recolocação do gesso e, efetivamente, só a população tem a ganhar. Nós compreendemos todas as dificuldades que a gestão vem passando, mas também compreendemos o sucesso de se fazer educação com compromisso. Então, mais uma vez, nós gostaríamos de parabenizar o secretário da Educação, o município de forma geral, pelo empenho que vem fazendo no sentido de viabilizar as principais demandas do nosso povo, em especial da educação. Também nós recebemos uma solicitação via gabinete virtual que tratava da questão que envolvia algumas luminárias que ficam no corredor ali entre a penitenciária e o bairro Nova Caicó. Então, a gente recebeu, através do nosso gabinete virtual, uma solicitação dos moradores que algumas lâmpadas estavam queimadas, e fizemos de imediato uma solicitação ao setor de iluminação do nosso município, e o setor de iluminação de prontidão já fez uma análise de todo o corredor, de algumas lâmpadas a mais que estava queimado, e logo em seguida encaminhou a resolutividade desse problema. Então, nós gostaríamos aqui de parabenizar o setor de iluminação do município, parabenizar os moradores que fizeram essa solicitação e dizer que o nosso mandato continua à disposição da população de Caicó. Podem enviar sua solicitação, sua demanda, que a gente coloca a nossa equipe em campo para fazer com que a demanda seja efetivamente atendida. Nesse sentido também, gostaríamos de informar que o nosso mandato havia protocolado junto à Câmara Municipal um projeto de lei que visava desenvolver no município, nas escolas do município, uma política permanente de combate à intolerância religiosa. Ou seja, a ideia era fazer um trabalho no sentido de evitar que discriminação contra pessoas e grupos que têm crenças e religiões diferentes
pudesse ocorrer no ambiente escolar, uma vez que esse projeto tinha o intuito de fazer com que a gente criasse uma sociedade, uma geração mais tolerante, já que a intolerância permeia o nosso país, e era uma oportunidade da cidade de Caicó e do Poder Legislativo mostrar para o resto do país que em Caicó não se tolera o intolerável. Porém, na política, você vive do jogo do ganha e recua, ganha e recua. E infelizmente o nosso projeto, não, apesar de deliberado, não subiu para a votação, uma vez que o projeto foi reprovado nas comissões. Infelizmente a gente teve que arquivar o nosso projeto, mas fica aqui o nosso empenho, a nossa dedicação para que a nossa educação forme as futuras gerações de forma mais tolerante, a respeitar os colegas de sala de aula por suas diferenças, sejam elas religiosas ou não. Então, nesse sentido, a cidade perdeu, infelizmente a educação perdeu, as futuras gerações perderam, mas quero aqui endossar a cada colega professor que continuem firme e desenvolvam políticas de combate à intolerância religiosa nas escolas. O país precisa, as futuras gerações necessitam, e isso é urgente. Então, fica aí a luta. Nosso projeto é o nosso primeiro projeto reprovado, mas nós vamos continuar na luta, no mandato e fazendo aquilo no qual nos comprometemos. Fazer um mandato extremamente propositivo, e mais projetos nossos serão apresentados. Nós protocolamos também recentemente um pedido de uma nova audiência pública. Nesse sentido, a nossa audiência pública agora vem com o propósito de discutir um estudo cicloviário e as práticas de mobilidade urbana a partir do ciclismo. Então, nós protocolamos esse pedido na casa. Esse pedido de audiência pública, ele foi deliberado e aprovado para ser feito no dia 11 de novembro, às 19 horas, de forma híbrida. Quem puder se fazer presente ao plenário da casa, acompanhar os trabalhos desta audiência pública, uma vez que nós vamos trabalhar com um aspecto extremamente importante. Nós sabemos que a pandemia inviabilizou muitos serviços, a pandemia inviabilizou o cotidiano também de muita gente, e muitas pessoas passaram, diante de todo esse cenário, a praticar esporte. E hoje nós sabemos que Caicó é um celeiro de prática de ciclismo, porém a nossa cidade ela não foi projetada para atender a demanda desse segmento. Então a ideia com nossa audiência pública é que a gente tire encaminhamentos para que a gente possa, num futuro próximo, ter uma cidade com acessibilidade, com mobilidade, principalmente para os que aqui em nossa cidade, em toda a região do Seridó, praticam o ciclismo. Então, nesse sentido, esse será o nosso tema da entrevista de hoje. Nós convidamos o assistente social e também ciclista Marcelo Leal para a gente falar um pouco da importância de trazer para a Câmara Municipal essa discussão para que a gente possa viabilizar, né, políticas públicas nesse sentido. É mais uma vez a nossa casa fazendo história, assim como nunca tinha se discutido política para a juventude e nós pautamos com o nosso mandato, atendendo a vários segmentos dos anseios da sociedade, a gente pautou também uma audiência pública que visa discutir esse estudo cicloviário. Gostaria de dar aqui o meu boa tarde a Marcelo e iniciar, Marcelo, fazendo o seguinte questionamento: qual a importância conjuntural, que a gente sabe que o ciclismo é esporte, mas o ciclismo é lazer, o ciclismo ele é saúde, ele é economia, né? Ele é bem-estar. Qual a importância do ciclismo hoje para os mais diferentes segmentos da cidade de Caicó? Boa tarde, meu amigo, boa tarde os ouvintes. O ciclismo ele tem uma importância que vai além das questões socioculturais, políticas e institucionais. Ele tem um papel na vida das pessoas que é gerar bem-estar e qualidade de vida, né? A gente costuma dizer que através do ciclismo você se conecta com você mesmo, você se conecta com as questões ambientais, você se conecta com as questões sociais, com as questões gastronômicas, uma vez que, por exemplo, quando o grupo sai, se você sair sozinho ou em grupo, você vai encontrar
pelo caminho toda essa diversidade que eu coloquei. Então, assim, se pegar o meu exemplo, eu vivia numa vida sedentária e recebi o convite, comecei a pedalar e tempos depois perdi 25 quilos, 23 quilos. Mas eu não comecei para pedalar para perder quilos, eu perdi a pedalar para procurar uma qualidade de vida que eu não tinha, sair do sedentarismo. Então, assim, a importância dele hoje na minha vida vai muito mais além do que emagrecer, do que tudo isso. É através dele que eu encontro equilíbrio para o estresse do dia a dia, né? E quando a gente se depara com essa realidade, nós podemos perceber que Caicó precisa avançar muito nessa questão de estrutura, de dar as condições para que mais pessoas saiam desse comodismo, desse sedentarismo por falta de uma estrutura, né? Nesse ambiente que nós vivemos hoje, onde a gente vê, quem anda por Caicó percebe que principalmente no início da manhã, final da tarde e à noite, inclusive, muitos ciclistas praticando o seu ciclismo nas margens das BRs, cruzando a cidade. Hoje, Marcelo, em média, vocês têm ideia de quantas pessoas hoje em Caicó têm essa prática do ciclismo? Tem. Nós fizemos um levantamento. Com a pandemia, esse número aumentou. E aumentou esporadicamente. As fábricas chegaram à sua capacidade máxima e no primeiro 2019 até 2020 ele teve um aumento de 73% nas fábricas. Então, se fizer uma contagem rápida, então se fizer uma proporção linear, Caicó aumentou esse número em aproximadamente 70% ou 50%, que já é um número grande. Então, assim, se falar em que Caicó hoje tem 3.000 pessoas pedalando, cara, 3.000? Pois é, 3.000 é um número que a gente consegue enxergar, fora os números que nós não enxergamos. Por exemplo, nós temos ainda a inserir nesses números as pessoas que pedalam, levam os filhos para a ilha, aquele trabalhador que sai de casa para seu deslocamento do trabalho, aquela pessoa que pedala eventualmente. Nós estamos falando de um número de pessoas que pedalam regularmente 3 vezes por semana. Então é possível que, se der uma olhada direito e recalcular os números, nós chegamos a um número bem mais considerável, né? E nosso trânsito, nossa cidade não foi desenhada para isso. Se você imaginar Caicó dos anos do século passado, digamos assim, nós estamos um pouco mais de 20 anos aí nesse século, Caicó nem Caicó nem o mundo foi preparado para isso. Com raríssimas cidades na Europa, não foi preparado para esse momento. E nós já temos aí, por exemplo, João Pessoa tem a maior quilometragem de ciclovia das capitais do Nordeste. Fortaleza pretende ampliar nesses próximos anos a malha viária de ciclovia lá para aproximadamente 200 quilômetros. Então, assim, está na hora de Caicó começar a rediscutir ou discutir essa temática, porque nós não temos nenhuma estrutura cicloviária pensada para a cidade. Então, na hora que o trabalho, se nós pensássemos em uma estrutura cicloviária que permita todos os bairros serem ligados ao centro e vice-versa, né? Então, nós poderíamos ter aí uma qualidade de vida que não dá para calcular agora, mas, por exemplo, tem alunos que o estudante de um modo geral, o profissional liberal, o passeio, o atleta. Então, assim, são vários olhares que hoje não está pedalando por falta dessa estrutura. Nós escutamos diariamente, se tivesse ciclovia, nós pedalávamos. Eu levava meu filho para pedalar, eu levava minha esposa para pedalar. Então, a falta dessa estrutura está deixando o Caicó numa situação muito complicada, porque ela foi toda redesenhada, não só Caicó, mas o planeta inteiro, ele vem redesenhado para o automobilismo e não para o ciclismo.
né? Então, nós vemos que, nós enxergamos que a partir dessa estrutura vai aumentar a qualidade de vida, expectativa de vida e vai diminuir o investimento em saúde, porque na medida que você vai ganhando qualidade de vida, você vai diminuindo os problemas cardiorrespiratórios e de circulação, né, de joelho, tudo isso vai diminuindo. Natal é um exemplo disso. A Associação Norte Grande de Ciclismo começou essa discussão em Natal e hoje Natal aumentou, do tempo que ela começou a trabalhar para hoje, ela já aumentou em mais de 50% a malha viária com esse olhar de estrutura cicloviária. Só na Zona Norte foi implementado, nesse último ano, 15 quilômetros de ciclovia. Então hoje você passa por Natal e você vê ciclista para todos os cantos, todas as horas, independente se é o ciclismo que vai fazer, o ciclista que sai para fazer atividade física, o ciclista que sai para trabalhar, o que sai para passear, o que vai para a escola. Então você hoje vê ciclista em todo canto. Ciclista dividindo ciclofaixa com ônibus. Nos últimos 2 anos que eu acompanhei em Natal, não houveram nenhum acidente envolvendo o ônibus com o ciclista. Então assim, aí aconteceram depois alguns acidentes, mas nada fatal. O último acidente fatal que houve em Natal foi em 2018, uma ciclista que veio estava fazendo um percurso, ela não era da região, e saiu da ciclovia e foi para a faixa de rolamento. Aí a fatalidade aconteceu. Mas na ciclovia, em particular, não temos relatos de acidentes em Natal. No caso, para Caicó começar essa discussão, né, é necessário fazer esse estudo, né, cicloviário da cidade, para que a gente possa projetar como e de que forma essas ciclovias vão poder ser feitas de forma a facilitar essa mobilidade. Nós queremos perguntar, Marcelo, existe aqui próximo a Caicó alguma cidade que já tenha feito esse estudo, que a gente possa, a partir desse estudo, tentar ver o que nós podemos fazer a partir de um caso de sucesso próximo à nossa cidade, para que a gente possa efetivamente fazer com que esse estudo não só seja feito, mas que ele resulte realmente numa mobilidade. Porque por ter ciclovia por si só, isso não proporciona a mobilidade. Como você bem colocou, você tem que ter um estudo para que a ciclovia proporcione essa mobilidade. Alguma cidade daqui do Rio Grande do Norte, próxima a Caicó, já fez esse estudo e já começou a executar esse plano? Infelizmente, próximo a Caicó, não. O estudo mais recente que foi aprontado no estado é o estudo de São Gonçalo do Amarante. Ele foi concluído salvo engano, em janeiro desse ano, ou foi dezembro do ano passado. Foi entregue para o município, para que o município busque, aliás, o município contratou o estudo, foi apresentado à cidade, a consulta pública, foi validado e foi entregue ao município para que busque as fontes financiadoras. Por que tem que ser dessa forma? Porque assim, existe o olhar da engenharia, são várias alternativas para soluções cicloviárias. Em locais que seja possível fazer ciclofaixa, vai acontecer ciclofaixa. Onde seja ciclovia, vai ser ciclovia. Onde for faixa compartilhada, vai ser faixa compartilhada. E assim, quem vai dizer isso é o estudo de tráfego, o estudo de trânsito, o estudo de mobilidade. Então, por exemplo, se imaginarmos indo para Boa Passagem pode-se colocar uma ciclovia indo e outra ciclovia vindo, mas de repente na Barra Nova só vai caber uma ciclofaixa, porque não tem espaço e estrutura suficiente. Essas diferenças de tipologia, o estudo vai considerar isso. Por exemplo, a saída para o Itães, que é uma saída, você chega ali do alto do batalhão, digamos assim, para o Itães, onde o fluxo se intensifica entre ciclistas e pedestres e automóveis, ele vai ter que achar uma alternativa que encaixe todo mundo. Lembrando que ciclovia é só para ciclista. O pedestre não deverá usar a ciclovia, ele vai usar o acostamento que ele já conhece, né? Mas são essas alternativas que o estudo vai apontar o que é mais viável, o que é mais econômico, para que a sociedade decida e o poder público possa executar. Outra, após o estudo, eu vou saber
de quanto orçamento eu vou precisar para implementar, e o estudo vai me dizer qual o trecho mais crítico. Por exemplo, eu posso começar por trecho A porque ele lá o impacto, o movimento é maior, e aí pode se contratar de acordo com a disponibilidade orçamentária ou as emendas que se consigam, fazendo os trechos alternados. Eu faço o trecho do Itães na licitação A, consigo verba para o trecho B, faço o trecho B, depois consigo o trecho H, faço o trecho H. Então, o estudo ele vai nortear realmente a demanda e essa necessidade de Caicó hoje, né? A partir de um estudo, e não do que eu, no meu olhar de ciclista, eu entendo que precisa de tal coisa. Não, é um estudo contratado por engenheiros, né? E eles vão ter toda essa olhada da mobilidade urbana. Ok, Marcelo. Então, a gente gostaria de agradecer, né, a sua disponibilidade por vir até o nosso programa e discutir um tema tão importante, fundamental e, acima de tudo, um tema que eu considero um tema do momento, né, que é a questão do ciclismo. Ela como você mesmo colocou, é um tema que engloba vários outros aspectos e o município, obviamente, só tem a ganhar com essa possibilidade. Então, nós gostaríamos de reiterar aqui esta audiência que será feita dia 11 de novembro a todos que praticam ciclismo, a todos que pretendem praticar o ciclismo. É uma oportunidade de você expor suas opiniões, participar da audiência pública, que terão vários representantes de ciclistas nesta audiência pública, para que a gente possa fazer uma audiência propositiva com encaminhamentos que possam resultar em efetivas políticas públicas para o segmento do ciclismo. Então, eu gostaria aqui, Marcelo, de deixar você à vontade para fazer suas considerações finais e vamos até a audiência. Eu agradeço a oportunidade, realmente a sensibilidade sua, num momento lá, numa conversa bem descontraída, né? Fez a provocação e você viu realmente que é um tema bem latente na nossa sociedade, e convidar, né, não só os ciclistas, mas as famílias dos ciclistas, a equipe que pedala, a equipe que corre, a equipe que caminha, porque uma vez organizado um segmento ciclismo, quem cresce com isso são todos que praticam esporte. A galera que caminha, a galera que corre, a galera que pedala, o pessoal dos carros, né, chama-se carros, porque carro e motos, eles precisam entender que o ciclista tem seus direitos, e o direito é de andar lá na faixa de rolamento, está no Código de Trânsito. Então, essa audiência, apesar de o tema ser ciclismo, mas ela é aberta para que venham conhecer, o convite fica aberto realmente, venham, participem e vamos discutir a melhor proposta de alternativa para a mobilidade urbana de Caicó. Ok, Marcelo, mais uma vez gostaria de agradecer a atenção e a contribuição com o nosso programa, a reiterar a todos os caicoenses que praticam o ciclismo ou outros esportes, como o Marcelo deixou bem claro, que compareça à audiência pública. Aqueles que não puderem comparecer, a audiência será híbrida, você pode mandar sua sugestão pelas redes sociais da Câmara Municipal, para que a gente possa, a partir daí, tirar as ideias que possam efetivamente concretizar esse estudo, para que depois desse estudo concretizado, como o próprio Marcelo colocou, a gente vá correr atrás das fontes financiadoras. Aí, se um vereador que você votou consegue uma emenda de um deputado para fazer a ciclovia na sua rua, no seu bairro, enfim. Então, isso aqui abre a possibilidade da gente construir uma Caicó com práticas de mobilidade mais coletiva, né? Que não vai ser um trabalho de um prefeito, de um vereador, mas vai ser um trabalho coletivo, construído efetivamente às várias mãos, não só coletivo, mas colaborativo. Então, gostaríamos de reiterar o nosso compromisso com também o segmento do ciclismo, reiterar o nosso convite e participem da política, se façam presente, porque aqui é o lugar do debate, a Casa do Povo é o lugar do debate, para que a gente possa fazer com que as políticas públicas sejam direcionadas exatamente para as necessidades daquele que está lá no fim último dessa política pública, que é o cidadão. Então, muito obrigado, Marcelo, pela contribuição, e dia 11, agenda marcada, 11 de novembro, 19 horas, na Câmara Municipal de Caicó. Gostaríamos também, pessoal, de encaminhar o nosso programa para o final, mas antes disso nós gostaríamos de parabenizar
na última quinta-feira, dia 28, nós tivemos o dia daquele que passou em concurso público, o dia daquele que não participa de rachadinha, o dia daquele que, devido ter conquistado o seu direito de exercer um cargo público com estabilidade, é livre para votar em quem quiser. Então, este que é o servidor público. Então, viva o servidor público, que infelizmente, diante de um cenário que nós vivemos, foi chamado de parasita pelo ministro da Economia, que quer jogar, como ele mesmo deixou claro, uma bomba no bolso do servidor público, que é a reforma administrativa. Um servidor tão importante, crucial, para que mesmo diante de um cenário pandêmico como o que nós tivemos, esse cenário pandêmico, os servidores públicos conseguiram manter os serviços públicos funcionando, os servidores públicos da educação, da saúde, da infraestrutura, enfim, foram setores que deram um sangue para que o país não parasse. Arriscaram vidas, muitos não estão aqui mais, infelizmente, para comemorar o dia com a gente, mas aqui nós queremos reiterar o nosso compromisso do nosso mandato com o serviço público de qualidade, com o servidor público que exerce o seu papel e já foi muito criminalizado, aliás, atacado constantemente em seus direitos e em suas funções. E aqui o nosso mandato está para fazer justiça social, está para usar o poder da voz e o poder da atuação parlamentar para que a gente possa defender o servidor em todas as trincheiras. É nossa obrigação profissional, é nossa obrigação como agente público promover justiça social. E a gente só promove justiça social com serviço público valorizado, com servidor público protegido pela estabilidade, com servidor público que possa ingressar por concurso público e que o nosso país possa valorizar cada vez mais esses profissionais que foram tão importantes num momento tão delicado e que não merece de forma alguma ganhar essa granada no bolso que é essa reforma administrativa. Então, nosso compromisso continua firmado. Chegamos à Câmara Municipal de Caicó para fazer um mandato que defenda todo aquele que faz parte da classe trabalhadora, o servidor público também, e reiteramos esse nosso compromisso. Viva o servidor público, viva aos serviços públicos, parabéns a todos os funcionários públicos do nosso município e do país por dedicarem-se tão fortemente ao seu trabalho, mesmo diante de um cenário de ataques e de retiradas de direitos. Então, pessoal, diante disso, nós estamos chegando ao final do nosso programa Tribuna Cidadã. Gostaríamos de agradecer de coração a todos os ouvintes da Rádio Rural FM 102.7, em especial os ouvintes do nosso programa. Nosso mandato sempre estará à disposição da população da nossa querida Caicó. Reiteramos que você pode fazer sua sugestão ou denúncia através do nosso gabinete virtual 999447558 ou pelo chat privado do nosso Instagram e do nosso Facebook. E gostaríamos de convidá-los a participar. Próxima quarta-feira nós teremos sessão na casa a partir das 17h30. Se não puder comparecer presencialmente, vocês assistem remotamente pelas redes sociais da Câmara. Venha acompanhar o trabalho da Casa Legislativa, venha acompanhar o trabalho do vereador que você escolheu, venha ver o que ele está propondo, o que ele está debatendo, uma vez que é na Casa do Povo onde se decide o futuro das gerações que hoje nós fazemos parte. É aqui onde se debate política pública com responsabilidade. E para isso, todo vereador, vereadora, todo proprietário, digamos assim, temporário de um cargo eletivo, porque o cargo eletivo não pertence a ele em si, por isso que é temporário, pertence ao povo e ele tem que ouvir o povo, e esse povo tem que estar junto, comparecendo e fiscalizando. Então, deixa aqui o nosso abraço, reiterando o nosso apoio aos funcionários públicos, dizer que o segmento dos ciclistas também farão parte dessa audiência pública e nós faremos história mais uma vez na casa. Um abraço a todos, uma boa semana e até quarta-feira, no dia da sessão. Boa tarde.